E esse primeiro episódio de Falcão e Soldado Invernal finalmente dá uma devida introdução pro Sam e pro Bucky no MCU depois de todos os filmes que eles já apareceram ao longo dos anos. E não só deles, também do novo Capitão América escolhido pelo governo, o John Walker. Se você quer saber quem é ele, vem comigo e fica até o final desse vídeo. Fala nerd, eu sou o Gustavo Brunis trazendo mais um vídeo pra vocês. Saiu finalmente a estreia de Falcão e Soldado Invernal. A gente finalmente pôde ver o que vai acontecer nessa série, pelo menos um pouquinho. Porque nesse primeiro episódio a série não se comprometeu a ficar trazendo vários elementos, igual acontecia em WandaVision, por exemplo, que a gente ficava criando teoria com absolutamente tudo, né? A série dava essa brecha pra gente ficar criando essas teorias. Aqui é um negócio bem mais pé no chão e bem mais focado nos dois personagens principais, no Sam e no Bucky. E esse primeiro episódio basicamente dá pra gente dizer que ele é uma grande introdução aos dois personagens no MCU. Eles apareceram no MCU como coadjuvantes, né? Eles não tinham tanto destaque assim. O Soldado Invernal, o Bucky, até tinha um pouco mais de destaque do que o Sam. O Sam era mais coadjuvante ainda do que o Bucky. Bucky, de certa forma, ainda foi o antagonista lá de Capitão América Soldado Invernal, que dá o nome ao filme, então ele teve um pouco mais de desenvolvimento. Em Guerra Civil também ele é um dos elementos centrais ali da história, então o Bucky tinha tido um pouco mais de espaço do que o Sam, mas mesmo assim os dois personagens ainda não tiveram aquele desenvolvimento, né, igual os personagens principais mesmo. E esse primeiro episódio da série já é de cara esse episódio, pra dar essa profundidade aos personagens e botar alguma história neles, pra gente ver quem eles são, o que eles estão sentindo, o que eles vão fazer. No caso do Sam, a gente vê a família dele ali, as pessoas com quem ele se importa, o que aconteceu durante os 5 anos. No caso do Bucky, a gente vê que ele não tem família, não tem absolutamente ninguém, é completamente sozinho. E a série já começa de cara mostrando aquilo que a gente já achava que ia acontecer, que é esse peso do legado do Capitão América em cima do Sam. A gente vê a maneira que ele fica olhando pro escudo ali, vendo que aquilo realmente é um símbolo muito importante de que ele talvez não mereça usar o escudo, porque quem usou o escudo é o Steve Rogers. Quem faz o Capitão América era o Steve Rogers e mais ninguém. E nessas cenas em que os personagens estão sozinhos e a cena quer mostrar o que eles estão sentindo, a diretora, a Kelly Scogan, usa uma maneira aí de filmar bem diferente que a gente acho que não tinha visto ainda na Marvel. Ela bota a câmera bem próximo mesmo da cara do ator e a câmera fica meio que se mexendo um pouco ao mesmo tempo. Lembra um pouco os irmãos Russo também, mas é diferente essa maneira que ela usa e que é bem interessante, dá uma profundidade aí maior a expressão, né, o que o ator ali tá passando pra gente do personagem. Depois dessa cena do Sam ali colocando o terno, olhando pro escudo, se preparando para entregar o manto e dar aquele discurso, a gente vê um pouco ali do que ele estava fazendo. A gente vê que ele tá trabalhando com a Força Aérea agora, então aparentemente ele teve uma reconciliação ali com o governo e não tá sendo mais procurado pelo Tratado de Sokovia, né? A gente vê que, por exemplo, a Sharon Carter, a gente sabe que ela vai continuar sendo procurada, provavelmente. Ela não deve ter morrido no estalo e por isso aí ela continuou sendo procurada. Talvez o Sam e o Bucky, por terem participado de toda a batalha final lá de Ultimato, eles tenham sido perdoados aí, tenham morrido e voltado e tal. Então eles devem ter feito alguma reaproximação ali com o governo. E essa cena de ação inicial é fantástica, é do nível de Capitão América Soldado Invernal, do nível de Guerra Civil, é realmente incrível, assim, não deve nada, é do mesmo nível do cinema. É uma grande ação, uma grande sequência que mostra o Sam voando, o Sam entrando no helicóptero, pegando os caras, saindo de novo do helicóptero, ele usando o asa vermelha para abrir a parte do helicóptero ali para ele conseguir entrar. O grupo ali sequestrou um dos soldados, né, e o Sam tem que resgatar ele. Então assim, é uma cena de ação realmente épica, sem parar, não dá para respirar um segundo e é incrível a cena de ação. No final dessa grande sequência de ação aí, o Sam consegue explodir todos os helicópteros e recuperar o soldado que estava sendo sequestrado. A gente tem um pouquinho de contexto sobre as coisas que estavam acontecendo no mundo. Ele disse que o grupo, que é chamado de Flag Smasher, então sim, eles são os Flag Smashers, igual a gente estava teorizando, e basicamente todo mundo estava teorizando isso, e eles querem manter esse grupo porque eles acham que o mundo era melhor quando o estalo tinha acontecido e metade da população do planeta tinha morrido, e eles querem manter isso, um mundo unificado, sem barreiras. Então a gente sabe aí mais ou menos a motivação dos Flag Smashers,
Mas a gente não viu muito nesse episódio ainda sobre eles, porque esse episódio é um episódio de introdução pro Sam e pro Buck. A gente só teve depois mais uma cena lá do assalto ao banco, em que a gente vê eles se reunindo ali com muitas pessoas e um dos caras que provavelmente tem o soro de super soldado chutando ali o cara, e o cara sai voando e depois arrebentando com o cara lá, amigo do Sam, que tava ali meio que de infiltrado para tentar saber o que tava acontecendo. Coisas mais sobre o Flag Smashers também, mas a gente não sabe de mais tanta coisa sobre eles. Vai ser introduzido aí, vai ser mostrado nos próximos episódios. Mas voltando ao Sam, o Sam ainda tá tentando se realocar no mundo, ele tá tentando entender ainda o que aconteceu, digamos assim, depois que ele ficou 5 anos morto. Ele fala até que quando ele voltou, os irmãos dele ou os sobrinhos dele já eram grandes. E quando ele tá fazendo o discurso para entregar o escudo pro memorial, falando que realmente ele não quer usar o escudo, porque ninguém deve usar o escudo, apenas o Steve Rogers, e só o Steve Rogers torna o Capitão América quem ele é, e ele entrega o escudo de fato. A gente vê até que o Máquina de Combate aparece ali já no primeiro episódio. A gente já sabia que ele ia aparecer, mas ele já apareceu aqui de cara no primeiro episódio, e os dois têm um diálogo ali bem legal também, sobre o escudo, sobre o Capitão América, sobre o que aconteceu. Essa conversa é mais sobre o legado do escudo mesmo, e sobre o que o Sam tá fazendo, né, de deixar o manto do Capitão América. Outra coisa que adiciona até mais profundidade também ao personagem, do passado dele, é quando a gente vê ele interagindo com a família dele ali, com a irmã dele e com os sobrinhos dele, e ele vê que o negócio não estava indo muito bem, que durante os 5 anos a irmã dele teve que cuidar sozinho dos bebês e do negócio, e que as coisas não estavam indo tão bem. E a gente tem até aquela cena que a gente vê que eles vão tentar renegociar a dívida lá no banco, e o cara só quer saber de tirar foto com o Sam, e no final nem ajuda eles e nem quer ajudar. Por outro lado, a gente vê que o Buck, ele tá isolado de tudo, ele tá basicamente sozinho, e ele tá tendo traumas, pesadelos ali com as coisas que ele fez quando ele ainda tava sendo controlado pela Hydra. Tem uma cena de ação ali no meio bem maneira, que é um flashback dele matando as pessoas a sangue frio ali mesmo, e pra conseguir superar isso, mas também porque ele meio que foi obrigado pelo governo, ele tá fazendo terapia pro governo ter certeza de que ele vai se recuperar e não vai sair atirando e matando todo mundo por aí, igual ele tava sendo controlado antes. E a mulher que tá ajudando ali o Buck, ela chega até a mencionar que ele é um cara de mais de 100 anos, que não tem nenhum amigo, não tem nenhum familiar, não conhece ninguém, e que a única pessoa que tá tentando interagir com ele é o Sam, que tá mandando mensagem, mas ele tá ignorando. Então o Sam já tá tentando pelo menos falar com o Buck, algo assim. E pro Buck conseguir meio que curar esses traumas, esses pesadelos que ele tá tendo, ele tá indo nas pessoas em que ele ajudou com o Soldado Invernal, que a Hydra fez ele ajudar, e desfazendo o que ele fez. A gente vê aquela mulher que ele fala que ele ajudou a eleger ela, e agora ele tá tentando desfazer isso e acabar incriminando ela. E a gente também vê isso com o Iori, que é aquele velhinho que o Buck parece que é uma das únicas pessoas que ele conhece ali, digamos que ele fez alguma amizade, mas o Iori a gente vê no final de que o motivo pelo qual o Buck se aproximou dele é porque aquele cara que a gente viu no flashback, em que o Buck mata a sangue frio, dando um tiro na cabeça dele, o cara sem oferecer risco nenhum pra ele, ele era o filho do Iori, e era por isso que o Buck tava ali junto com ele, porque provavelmente era o que o cara sentia falta, né, do filho dele. A gente vê ele mencionar isso, que ele sente muita falta do filho dele, que o maior problema, o que mais causa angústia nele, é de que ele nem sabe como e nem por que o filho dele morreu, que a polícia só falou que ele tava no lugar errado, na hora errada, e acabou morrendo ali também. Então o Buck, ele meio que tá ali fazendo o papel de filho do Iori, fazendo companhia a ele, porque ele sabe que ele tirou isso dele. Então o Buck, ele tá tentando acertar as contas com o próprio passado dele, desfazendo coisas que ele fez, que ajudou pessoas que eram ruins e ajudando pessoas que eram boas, que não tinham nada a ver com a história, tá? Esse é o tratamento dele. E no final aí do episódio a gente vê que a gente tem um anúncio do novo Capitão América. Enquanto o Sam achou que ele ia entregar o escudo ali pro governo, e o governo tava ali de acordo com ele, né, iriam deixar o escudo lá no memorial e pronto, acabou. Mas não, o governo só queria pegar o escudo de volta e usou para anunciar o novo Capitão América, que é o John Walker. Nos quadrinhos, o John Walker, ele é um cara que ele era, na verdade, um militar que se alistou no exército para seguir os passos do irmão dele,
que acabou morrendo em uma guerra. O irmão dele era o grande ídolo dele, o grande herói dele, e depois ele acabou saindo do exército, viu que não era pra ele ficar no exército em si, e ele acabou se tornando um herói chamado o Super Patriota, que era basicamente um anti-herói ou um vilão, depende da perspectiva que a pessoa tem sobre aquele personagem. Ele achava que ele era um herói e era contra tudo que o Capitão América fazia. Ele tinha muita mídia meio que em cima dele, as pessoas estavam sempre ouvindo o que ele estava falando e era contra tudo que o Capitão América fazia e sempre queria desmoralizar o Capitão América, falar que ele não merecia o escudo, não merecia estar no posto que ele estava, porque era ele quem queria estar ali, basicamente. E muito tempo depois, quando o Capitão América largou o escudo por ter problemas aí com o governo deu o escudo para o John Walker. O John Walker se tornou aí o Capitão América, mas não foi por muito tempo, porque ele era tão violento, tão maluco, os métodos dele eram tão imorais e não representava absolutamente nada que o Steve Rogers representava como Capitão América, que não durou muito tempo depois, ele acabou perdendo o manto de Capitão América. E aí o governo, sabendo que o John Walker iria continuar querendo honrar o manto do Capitão América, de que ele defendia os ideais lá que ele acreditava de violência, de agir da maneira que ele agia, o governo pegou ele e deu o manto de agente americano. O agente americano, ele era a mesma coisa que o Capitão América, só que ele não era público. Eles pegaram o John Walker, deram o manto pra ele e ele trabalhava em missões secretas. E aí nessas missões secretas, que ninguém sabia de nada, ele podia agir da maneira que ele quisesse, sendo violento e espancando todo mundo e tendo o método que ele quisesse para agir e completar as missões. Ele continuou agindo assim e tudo que o governo mandava ele fazia porque era isso que ele acreditava. Ele tinha que atender aos interesses do governo e esses eram os verdadeiros ideais americanos que ele achava. Só que aqui na série a gente não sabe se ele realmente vai ser esse anti-herói, esse cara meio vilão dessa maneira igual ele é nos quadrinhos. Inclusive tem rumores que já saíram aí dizendo que não, o John Walker, ele aqui no MCU vai ser uma pessoa normal, ele vai ser só um militar que conseguiu ali, foi indicado para ser o Capitão América, assumiu o manto e ele acha que ele vai fazer um bom trabalho. Ele é bom, ele quer ser bom e quer honrar o manto de Capitão América, a mesma coisa o legado realmente do Steve Rogers, mas ele vai ser usado pelo governo e aí ele vai começar a perceber isso. O que vai acontecer? A gente vai ver. Mas outra possibilidade também é do governo não ter escolhido Sam para ser o Capitão América só pelo fato de que ele é negro e eles acham que ele não vai representar a América porque eles querem alguém que seja branco. Isso já aconteceu nos quadrinhos também, tem um enredo parecido com isso, de que o governo não quer o Sam como Capitão América porque eles não acham que o Sam representa os Estados Unidos, que é basicamente só uma desculpinha para não deixar ele ser Capitão América mesmo. Então a gente pode ter alguma coisa com isso também, alguma coisa a ver com racismo, com eles não querendo que o Sam seja o Capitão América, e aí a gente pode ter algo mais pra frente sendo abordado na própria série aqui, porque ao que parece o Sam vai se tornar assim o Capitão América no final da série, e talvez no possível Capitão América 4 aí que pode vir, a gente pode ter mais disso. Vamos ver o que vai acontecer, o que vai se desenrolar. Eu ainda vou trazer um vídeo só dedicado ao John Walker aqui no canal. Vou trazer tudo sobre o John Walker que a gente tem pra falar sobre ele, pra tentar entender quem é ele de fato, né? Então se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like, se inscreve, clica no mapa do infinito, estala os seus dedos e vira inscrito aqui no canal. E também clica no sininho pra você receber as notificações de quando tiver vídeo novo, né? Então é isso aí. Valeu, falou, tchau.